Olá, hoje estamos começando agora a entrevista com o professor Michel Germo. Quem acompanha nosso canal nós temos belíssimas entrevistas do professor Germo no nosso canal, tratando das questões que envolvem nazismo, fascismo no Brasil, a questão do Oriente Médio e assim por diante. Bem, ontem ocorreu um incidente no mínimo desagradável, mas extremamente preocupante para ver como é o Brasil, né? Como nós não resolvemos a questão da polarização. Eu presto aqui entre parênteses já, mas em caixa alta, a minha solidariedade ao professor Michel Germo na PUC num debate, em debate acadêmico, que é ouvir, concordar, discordar, nos termos do debate acadêmico e do pensamento democrático. Não foi o que ocorreu lá. Eu estou, inclusive, aqui com o UOL aberto, aqui, e vem a frase do professor: viu o fascismo no olho, diz o professor que deixou o debate na PUC sobre o Hamas. Então, professor Germo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu sei da sua correria, você é o mais breve possível. Então, esse incidente extremamente grave, como é que o professor analisa? Eu acho que é aquilo que a gente fala desde sempre, né, Vila? Boa tarde para você, é um prazer estar aqui de novo, sobre o processo de colonização de setores do judaísmo pelo bolsonarismo, né? O que aconteceu ontem foi aquilo mesmo, é como se eu tivesse entendido finalmente o que eu escrevi no livro. Eu cheguei lá e havia um processo de construção de barreira física de algumas pessoas, cujo tema principal era impedir que eu falasse, não é? E aí eu acho que é importante notar que tem pouquíssimo a ver com discordância e concordância nesse caso, porque, na verdade, o objetivo era impedimento de qualquer tipo de fala, mas que tem a ver com a didática fascista, com a gramática fascista, com a linguagem fascista, é que eles repetiam alguma coisa, por exemplo, que eu apoiava o Hamas. E eu explicava que era impossível que eu tivesse dito em algum momento isso, porque eu não apoio, considero o Hamas um grupo terrorista, e etc. e tal, e eles continuavam repetindo isso como se eu tivesse dito isso em algum momento. Em algum sentido, havia ali uma relação que tinha pouco a ver com o que estava acontecendo naquele momento e muito a ver com uma agenda. E a agenda era produzir a noção de que, igual Lula, Dilma, PT e todo mundo apoia o Hamas, Michel German passa a apoiar o Hamas. Era uma agenda bolsonarista de construção de uma narrativa, nesse caso absurda, sobre um professor universitário. Eu acho que está claro que era um movimento da extrema-direita contra a universidade brasileira e a tentativa de imposição da ideia de que a universidade brasileira é dominada por apoiadores de Hamas, né? Claro que isso não faz sentido algum, é claro que eu sou um profundo, um radical crítico do Hamas. Eu considero que o que aconteceu em Israel foi uma barbárie, foi uma carnificina típica dos regimes mais terríveis do terror, inclusive vinculada de maneira clara a uma lógica do ISIS, né, do Daesh, mas para aquelas pessoas que lá estavam não importava. Eles eram a extrema-direita da comunidade judaica, filhos do que estiveram dentro da Hebraica em 2017. Eu acho que isso é extremamente importante que o professor Michel Germo está destacando, quer dizer, como se constrói aqui no Brasil a permanência dessa polarização através de fatos os mais amplos possíveis, de questões de gênero aqui internas, né, e o parlamento brasileiro está aprofundando isso hoje com uma forte presença extremista no parlamento, como nunca na história do parlamento brasileiro, que eu me recordo, ao menos no período republicano, e, por outro lado, acontecimentos internacionais, como o caso agora da invasão do Hamas ao território de Israel e todos os acontecimentos que quem acompanha o nosso canal está justamente acompanha e sabe. E pegando justamente esse gancho, professor, e tentando ser mais, eu fui um pouco longo aqui nessa minha observação, mas é para situar quem nos acompanha. Eu senti, na hora, quando eu vi o fato acontecendo lá em Israel, no final do fim de semana, eu falei, tem que ter uma resposta dos setores democráticos, republicanos aqui no Brasil, antes que essa bandeira seja tomada pelos extremistas brasileiros. Aqueles que queriam destruir o aeroporto de Brasília são os que supostamente são críticos do Hamas. Quer dizer, e não ocorreu essa resposta. Quer dizer, como, assim, estou falando da política em geral, não de pessoas em particular. Como que o professor explica isso? Quer dizer, a esquerda, os setores democráticos brasileiros, não vou definir só como esquerda, os setores democráticos, como que eles não conseguem sair na frente e impedir que os extremistas aqui queiram combater o extremismo lá fora, supostamente?
Eu acho que tem 3 elementos aqui. O primeiro elemento é o elemento prático. A direita brasileira é mais rápida do que os setores progressistas do Brasil e trabalha melhor com o que a gente chama de mídias sociais, né? E aí eles conseguem ser mais rápidos na comunicação, não só na comunicação que é a construção de discurso sobre, mas também o segundo ponto tem a ver com falta de informação. E essa falta de informação, ela colabora com a direita e atrapalha a esquerda. A falta de colaboração justamente joga no campo da direita. A direita é mal informada sobre o que acontece em Israel, tal qual a esquerda, só que ela aproveita essa falta de informação e cria uma narrativa falsa. E o terceiro elemento, um elemento importante, me parece, que é a compreensão de setores vinculados com o debate internacional, com o debate do que acontece no Oriente Médio, mas que são setores muito vinculados a perspectivas falsamente anticolonialistas e muito frequentemente antissemitas, né? E aí o debate sobre o antissemitismo passa a ser um debate que acaba se impondo em relação ao que acontece, colocando Israel como dono do poder, como a resistência do Hamas como alguma coisa positiva. Isso, me parece, tem a ver com certo antissemitismo que circula bem e nada bem em setores específicos da esquerda, que são justamente os setores que dialogam com perspectivas e temas internacionais, principalmente do Oriente Médio. Professor, rapidamente, não quero atrapalhá-lo. É possível, li no UOL ontem, logo cedo, uma pesquisadora daqui de São Paulo dizendo que a faixa de Gaza era o maior campo de prisioneiros a céu aberto. É possível falar isso? É o maior campo de prisioneiros a céu aberto? É. Eu acho que como metáfora é possível. É claro que não é um campo de prisioneiros, as pessoas circulam por Gaza, mas é uma situação que tem que ser resolvida brevemente. A situação em Gaza é impossível de continuar do jeito que está. O sofrimento dos palestinos em Gaza é terrível e é preciso resolver essa questão. Agora, não dá para a questão de Gaza a partir de práticas como a prática de terror do Hamas. É preciso construir uma relação de diálogo entre setores progressistas israelenses e setores progressistas palestinos, né? Essas narrativas de campo de concentração, prisão a céu aberto, são narrativas que contribuem muito para o extremismo do discurso e pouco para soluções efetivas, né? Então, assim, apesar de eu poder efetivamente escrever isso num artigo, eu acho que, em termos políticos, isso não seria uma referência que eu utilizaria no cotidiano. É preciso dizer que Gaza é uma situação impossível de continuar do jeito que está, e é preciso dizer que o Hamas não é o interlocutor. Do mesmo jeito que Bibi Netanyahu não é o interlocutor para o debate possível com os setores progressistas da sociedade palestina. É preciso tirar o debate do eixo Hamas e Bibi e colocar o debate no eixo progressistas israelenses e Fatah, Autoridade Nacional Palestina. Nesse sentido, professor Guerra, fazer associação, como muitos fazem, Hamas igual povo palestino é um grave equívoco, né? Ou seja, o Hamas é um grupo terrorista que controla uma base territorial há quase 2 décadas, algo raro na história recente do mundo, recebe milhões e milhões de dólares de países de ditaduras extremistas, onde a democracia no Oriente Médio é justamente Israel. Quer dizer, como retirar esse carimbo que impede justamente o que o professor está dizendo, a discussão dessa questão ou seja, ter um Estado palestino é indispensável para uma solução de paz na região, creio. Mas como que o Hamas não é o elemento para a construção desse Estado, né? Então, primeiro, eu acho que o Estado palestino é uma prioridade número 0. Eu diria que não só para a questão árabe-israelense, para a questão palestina-israelense, mas para a questão regional também. É fundamental, é bom para Israel, é bom para os palestinos, é fundamental para a existência e para a manutenção do Estado Democrático de Israel e é fundamental para a dignidade palestina. Agora, Hamas não quer um Estado palestino, quer um Estado teocrático e não necessariamente nos regimes históricos da Palestina. Chamar o Hamas de representante legítimo do povo palestino ou fazer um vínculo direto entre Hamas e palestinos seria mais ou menos a mesma coisa que bolsonaristas e brasileiros, que trumpistas e estadunidenses, né? Que bibistas e israelenses. Assim, da mesma maneira que Bibi Netanyahu não é Israel, o Hamas não é Palestina. Eu queria agradecer ao professor, eu sei que o professor tem uma série de compromissos, não quero, ele está numa correria, abriu esse espaço,
porque acho que as suas respostas foram concisas, no alvo, perfeitas para fazer a separação entre uma coisa e outra, tanto lá como aqui no Brasil. Então, agradecer muito ao professor Michel Germer e numa outra oportunidade, com mais tempo, porque infelizmente tudo indica que essa situação deva continuar de enorme tensão militar e de confrontos, né? Não deve se resolver, eu gostaria que sim, mas tudo indica que não vai resolver nos próximos dias, e numa outra oportunidade, com mais calma, nós podemos conversar. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado, conte comigo. Um abraço. Um abraço.